Bem-vindos, pessoal, ao nosso GED. Eu me perdi no número, não sei qual é, mas GED do dia 17 de maio. E hoje a gente vai dar início, vai introduzir um pouquinho sobre a metodologia sociológica de Weber. Então, vamos lá. Aqui, tudo direitinho, estão conseguindo ver, então, né? Max Weber, e vamos dar início. Sim, dá para ver. Vamos lá. Aqui eu trouxe uma pequena introduçãozinha do nosso querido amigo e simpático, gente. Olha a cara dele. Tinha cara de mal, né, Weber? Aqui o ano dele, de nascimento, e o ano de sua morte. E aqui, nessas nuvenzinhas que eu trouxe, eu queria trazer para vocês uma introduçãozinha, algumas das características dele, né? Simples. Vamos ler, então. Ele era crítico dos pressupostos positivistas. Eu ainda vou falar isso aqui um pouquinho mais na frente. Ele era a favor da racionalização da cultura e da sociedade. E ele trouxe para a área da sociologia uma nova teoria sociológica, uma nova ótica de interpretar a realidade social. Vamos lá. Vamos ver quais foram as influências dele, que ele bebeu. Tiveram duas, a filosofia clássica e a filosofia neocantiana. Na filosofia clássica, ele bebeu das fontes kantianas, especificamente a que afirma que o conhecimento não capta a essência da realidade, mas apenas fenômenos transmitidos pelos sentidos. Ok? E ele também bebeu um pouquinho de Nietzsche, a partir a questão do pessimismo da sociedade moderna. Quanto à filosofia kantiana, que é o que a gente deve realmente se preocupar, eles influenciaram Weber diretamente no quesito da divisão dos conceitos de ciência da natureza e ciência social. E esses nomes aqui, Dilthey, Windelband e Rickert, são alguns dos autores que a gente vai ver agora e o que é que eles trouxeram que influenciaram Weber desse jeito. O professor falou desses três ou não? Não, né? Mas não se preocupe não, que eu não vou aprofundar não, eu só vou trazer as ideias principais. Oi? Eu não lembro não dele ter falado, não. Tá certo. Mas ele falou da questão dessa ele diferença... Ele falou nos vídeos ele fala assim. Ele fala nos vídeos, né? Tá certo. Sim, acho que em então, sala vou trazer ele introduzir um pouco. Certo, então é justamente isso que a gente vai fazer. Então, pessoal, a filosofia neocantiana influenciou Weber diretamente nesse quesito, que precisava haver essa divisão dos conceitos de ciência da natureza e ciência social. Por quê? Os filósofos neocantianos, eles eram, junto de Weber, críticos do positivismo, do pressuposto positivista, que eu vou já falar. Aí, a gente quer entrar... Pronto. E são esses três que a gente vai ver. Dilthey, Windelband e Rickert. Então, vamos apresentar agora a teoria sociológica que Weber desenvolveu. O nome dessa teoria se chama Teoria Sociológica Compreensiva. O que é que ela traz, de novo? Ela é uma nova interpretação da realidade social, como já havia dito. Vocês se lembram qual era a antiga interpretação positivista? Como funcionava? Qual era a teoria sociológica? Em que se baseava a teoria sociológica de Durkheim, por exemplo? Que a gente viu... O fato social. O fato social, né? Oi? O fato o quê? Fato social também, quem referiu aqui. Tá certo. E o fato social, pessoal, para que o Durkheim conseguisse analisar, desenvolver, ele precisava analisar quem? O indivíduo por si só ou a sociedade? A sociedade. A sociedade, isso mesmo. E já no caso desse que nós estamos estudando agora, é o indivíduo, não é isso? Isso, justamente o que está aqui, né? Então ele trouxe essa revolução. Alguém quer falar?
Não, né? Então, pessoal, ele trouxe, Weber, ele revolucionou a ciência social. Por quê? Porque tudo que vinha antes, a análise da sociedade era feita a partir do quê? Do coletivo, e não do individual. E é justamente isso que ele vai trazer. Olha só, o indivíduo é o elemento fundamental na explicação da sociedade. Essa questão da individualidade, essa questão da ação do indivíduo poder movimentar a sociedade e influenciar a sociedade. Então, o Weber diz, por exemplo, que o Felipe vai explicar na próxima segunda-feira, a questão da ação social, que a ação de um indivíduo vai poder influenciar a da sociedade inteira. Então, vamos passar. Alguma dúvida até aqui, nessa questão da teoria? Vocês viram tudo isso com o professor, né? Tudo ok? Tranquilo, né? Então, pessoal, o que os positivistas queriam trazer para a ciência social? O que Comte queria trazer? O que Durkheim queria trazer para a sociologia? Ele queria fazer o quê? Porque antes a sociologia não era sistematizada. Ela não tinha métodos, ela era só uma coisa solta. Então, o que os positivistas eles queriam trazer para a sociologia? Alguém sabe? Eles queriam, assim, testar mais na sociedade em si, né? A ciência. Pronto, o Ariel e o Rafael falando dessa questão da ciência, da cientificidade. Então, era justamente isso. A ciência da natureza, biologia, química e física já tinha um método para si, né? De estudo, de análise. E Comte, Durkheim, os positivistas em si, queriam trazer o método da ciência da natureza que a gente já havia visto para as ciências sociais. Porém, os filósofos neocantianos, eles acreditavam que isso não era muito legal, entendeu? E eles vão, para se diferenciar dos positivistas, até porque eles são críticos, eles vão fazer a distinção da ciência da natureza e das ciências sociais. Porque para os positivistas, o que é que tinha que ser? O método de análise da ciência da natureza e das ciências sociais teriam que ser o mesmo. É tanto que a gente já viu aquele Saint-Simon e o Durkheim, que eles trouxeram o quê? Aliás, Durkheim não. Saint-Simon e Comte. Eles falaram do quê? Fisiologia social e física social. Que era o que eles chamavam a sociologia. Então, eles traziam a questão do método da ciência da natureza para analisar a sociedade. E o que é que eles falam? Qual é o ponto principal que os filósofos neocantianos queriam trazer? Vamos ler aqui. O combate ao pressuposto, né, eles diziam que essa diferença servia para combater o pressuposto positivista de que a ciência da natureza e as ciências sociais deviam adotar o mesmo método. Eles queriam combater isso. Eles não queriam que a ciência da natureza e as ciências sociais trabalhassem juntas, ou tivessem o mesmo método. E qual é, pessoal, esse pressuposto que eu tanto falei do positivismo? Era o pressuposto de que a realidade social poderia ser explicada através de um sistema de leis. E Weber, ele era um pouco crítico disso. Ele acreditava que não era uma coisa que ia acontecer sempre naquela sociedade e que uma lei iria resolver aquilo. Estão entendendo mais ou menos? Conseguiram entender por que eles queriam fazer essa diferenciação entre ciência da natureza e ciências sociais? Ou querem que eu explique de novo? Deu para entender? Sim, né? Estão entendendo? Por favor. Ok. Então, vamos lá. Pronto. Pensamento neocantiano. Para Dilthey, a diferença entre as duas ciências, porque os filósofos neocantianos, eles estavam querendo buscar justamente uma concepção da diferença entre as duas ciências, para se diferenciarem de quem? Dos positivistas. Então, para Dilthey, não sei se é assim que se fala, a diferença entre as duas ciências estava no objeto de estudo. E quais eram esses objetos de estudo? Vamos ver agora. Vamos lá. Na ciência da natureza,
O objeto de estudo que o Dilthey achou era a própria natureza em si, ok? E o que era esse método da explicação? A explicação consiste na busca das leis causais. O que é que causa aquilo? Entendeu? Como a física, a biologia, a química, o que é que causa? Por exemplo, a maçã cair da árvore. A gravidade. Entendeu? É mais ou menos isso aqui que eu quero que vocês entendam. Que a explicação é o método da ciência da natureza, de explicar o quê? Qual é o objeto? A natureza, a própria natureza. Porém, nas ciências sociais, o objeto é a sociedade. A sociedade é, sim, entre aspas, o próprio homem, o indivíduo. E o método que Dilthey achou foi a compreensão. A compreensão é um mergulho no espírito dos agentes históricos, em busca do sentido de sua ação. Tá vendo? Estão escutando essa mesma palavra, né, pessoal? A questão da ação. E é isso que o Weber vai trazer mais tarde, que a gente vai ver no próximo GED. A questão de uma ação influenciar toda a história. Ok? A ação do indivíduo. Então, vamos lá. Ciência da natureza para Dilthey. O objeto é a própria natureza e o método é a explicação. O que é a explicação? Vai ser a busca das causas daqueles acontecimentos. Ciências sociais. Quem vai ser o objeto? O indivíduo, o próprio homem. Ok? Não mais o coletivo como era no positivismo. E o método é a compreensão. Ok? Na compreensão, o sociólogo ele vai ter que ir mais a fundo na ação do indivíduo, que essa ação modifica a história. Tudo ok até aqui? Entenderam o que o Dilthey estava falando? Sim. Ok. Então, pessoal, para Windelband e Rickert, eles diziam que a diferença entre as duas ciências estava no método. Qual a diferença? Dilthey estava no objeto de estudo, ok? Mas para Windelband e Rickert, estava no método. Então, vamos lá. Windelband, pessoal, ele traz, na ciência da natureza, 2 métodos. Na ciência da natureza, não. Ele traz 2 métodos diferentes. E eu esqueci até de colocar a página nesse slide, porque naquele livrinho que eu mandei para vocês, é muito importante que vocês leiam, porque vai ficar mais fácil de vocês compreenderem. Mas é a página 49, se vocês quiserem anotar. O livrinho do Carlos Eduardo Sell, da Sociologia Clássica. Então, a página 49, se vocês quiserem anotar. Então, ele traz 2 métodos. O método nomotético e o método ideográfico. O método nomotético são os métodos que ele vai utilizar para avaliar as ciências da natureza. Ok? E qual é o objetivo? É encontrar as leis gerais. E o método ideográfico vai ser aquele que ele vai utilizar para analisar as ciências sociais. E qual é o objetivo desse método ideográfico? É encontrar a singularidade dos fenômenos. Percebem que cada um vai falar dessa questão da individualidade do ser humano nessa parte. E a gente pode perceber o porquê de Weber ter se influenciado. Onde ele tirou a sua ideia, a questão do individualismo. Foi justamente dessa filosofia não-kantiana. Tudo para eles era a questão da singularidade do indivíduo, da ação do próprio indivíduo, e não do coletivo. Então, vamos entender aqui. O método nomotético está orientado para a construção das leis gerais. É uma coisa geral. E o método ideográfico visa destacar a individualidade e a singularidade de um determinado fenômeno. Ele vai estudar o fenômeno por si só. Não vai considerar outros fatores. Ok? Então, de novo, método nomotético, que é a ciência da natureza. Ele vai estudar as leis gerais. Uma influencia em outra coisa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E as ciências naturais, pessoal, ele vai ser o método ideográfico. E qual é o objetivo disso? Vai ser a singularidade dos fenômenos. E a gente já viu o Windelband, agora vamos para Rickert. Rickert falava
que a diferença entre a ciência social e a ciência da natureza era que na ciência social são ciências onde existe uma relação com valores subjetivos, entendeu? Isso que a natureza não pode ter. Ou seja, nas ciências da cultura, que é como ele chamava, que é a mesma coisa que ciências sociais, os objetos são selecionados conforme os valores culturais. Então, ele deixava a critério do pesquisador analisar a sociedade. Ele poderia analisar determinado valor cultural. Então, ele fazia essa diferença entre o valor cultural, que era uma característica própria da ciência social, e o valor não cultural, que era própria da ciência da natureza. E agora a gente tem que... Entenderam tudo bem as concepções de cada um desses 3 filósofos neocantianos? Ou ficou meio confuso? Vocês anotaram a página que eu pedi? 49, deixa eu colocar aqui de novo, para vocês lerem depois. 49. Ok. E aí, pessoal? Onde é que Weber vai entrar em tudo isso? Qual concepção ele vai adotar? Para qual lado ele vai? Para o lado do positivista? Mariane, você está perguntando do livro? Aquele livro que eu passei para vocês? Tá. No grupo? Tá? Certo. Tá certo. O título do livro é Sociologia Clássica, de Carlos Eduardo Sell. Tá, João. Obrigado, desculpa. Então, pessoal, para onde é que Weber vai seguir? Qual o caminho que ele vai querer escolher? Para minha surpresa, eu achava que ele ia ficar totalmente do lado dos filósofos neocantianos. Porém, ele vai ocupar uma posição intermediária, apesar de ser crítico. Ele vai criticar a excessiva divisão entre as diferenças das duas ciências sociais e ciência da natureza. Ele achava que não precisava daquilo tudo. E ele também critica os postulados positivistas. A questão de que a lei vai resolver todos os problemas. Vai tapar o buraco. Porém, pessoal, apesar dele criticar, ele acredita que os 2 procedimentos são complementares. Por quê? Vamos ver isso aqui agora. Para Weber, eu estou lendo um trechinho do livro. Para Weber, o uso das leis científicas, ou seja, um dos postulados do positivismo, para interpretar a realidade, pode ser um instrumento útil para as ciências sociais. Por que é útil? Porque a partir dessa lei, dessa cientificidade, eles não iriam cair aonde? No subjetivismo. E o que é o subjetivismo? Tirar a coisa da minha cabeça. Inventar dado da minha cabeça. Entendeu? Não haveria essa análise a partir de dados científicos. Aí eu vou continuar aqui. Pois, do contrário, elas correm o risco de cair no mero subjetivismo. Para Weber, portanto, os 2 procedimentos são complementares, devendo ser usados pelo pesquisador conforme as finalidades da pesquisa. Então, pessoal, apesar da crítica que ele faz a essa questão das leis que deveriam resolver esses problemas, ele também utiliza isso como uma coisa útil à ciência social. Ok? Deixa eu ver aqui. Onde é que a gente vai mais? Eu preciso ler outro texto que é muito importante para vocês. No entanto, vale lembrar que, embora Max Weber aceite o uso das leis científicas como um método válido de pesquisa, esta não deve ser a finalidade das ciências sociais. Ok? Em síntese, o uso do método generalizante para construir um sistema de leis gerais não é a finalidade da sociologia. Ou seja, ele acredita que esse seja o erro da sociologia positivista. Ele acredita que os positivistas acreditam que somente a lei iria resolver. E o Weber não acredita nisso. Todavia,
nem por isso ele deve ser desprezado. Abre aspas, erro da filosofia neocantiana. Então, ele fica entre esses dois. E ele vai fazer justamente o quê? Vai tirar uma síntese daquilo. Terminando aqui. O método generalizante é um procedimento, ou seja, o que os positivistas utilizam, né? É um procedimento indispensável para a sociologia explicar os fenômenos sociais históricos, que são o seu objeto de estudo. Por enquanto, só isso, sobre isso. E agora, pessoal, que a gente já falou um pouquinho sobre a questão da divisão que era importante fazer para os neocantianos, a gente vai para outra parte da teoria sociológica de Weber que ele conseguiu sintetizar, ok? Que é justamente esse individualismo metodológico. Eu vou colocar só esse slide sobre isso, porque o Felipe vai falar com mais propriedade na próxima aula. Antes de passar para esse tema, eu queria só fazer um resumo com vocês do que a gente viu até agora. Vamos entender um pouquinho da ideia do positivismo. Vamos lá. A ciência da natureza e as ciências sociais possuem o mesmo método. Esse era o preceito dos positivistas. A ciência da natureza e as ciências sociais possuem o mesmo método. Os neocantianos, o que eles falavam? A ciência da natureza e as ciências sociais possuem métodos diferentes. E agora a gente vai ver o que é que Max Weber diz sobre isso tudo. Ele faz uma crítica aos positivistas, ou seja, a realidade é infinita. Logo, não pode ser explicada totalmente a partir das leis científicas. Ele acredita que, como a realidade ela é infinita, haverá tantas possibilidades, ele não acredita que uma lei simples poderia resolver aquele problema. E ele também criticava os neocantianos. Como? A sociologia deverá fazer uso dos dois métodos, dependendo da finalidade da pesquisa. Então, dependendo da finalidade da pesquisa, os pesquisadores poderiam tanto utilizar o método positivista quanto o método neocantiano. Certo? Ele fica realmente entre o meio. Ele não pede para ignorar uma ou pede para ignorar a outra. Então, ele critica as duas. Agora, vamos entender aqui sobre o individualismo metodológico. Eu trouxe essas duas palavras-chave, o indivíduo e a sociedade. E eu queria saber, pessoal, para os positivistas, qual é o mais importante? Qual é o que se eleva? Qual é o que se sobressai entre essas duas palavras? Para os positivistas. Entre essas duas palavras, indivíduo e sociedade, que eu disse aí. Vocês estão vendo. O que se eleva? Qual é a palavrinha que se sobressai? Entenderam a pergunta ou não? Silvio Neto colocou o coletivo, justamente, a sociedade. Então, é justamente isso. Para os positivistas, a sociedade iria explicar ela mesma, ok? Através do coletivo, como acreditava Durkheim. E não através do próprio indivíduo. Porém, e isso seria a explicação sociológica dos positivistas, a questão da sociedade. Porém, como eu disse antes, o Weber ele vai trazer uma revolução para o campo sociológico. E é justamente isso, ele vai querer que o indivíduo agora seja a estrela. E esse vai ser o ponto de partida da explicação sociológica de Weber. E agora eu faço um questionamento para vocês. Weber, ele não acredita nas instituições sociais, família, religião, Estado, e aí? Porque ele diz que o indivíduo é o ponto de partida da explicação sociológica. E aí, vocês acham o quê? Que Weber não acreditava nas instituições sociais? Ou não? Que apesar disso elas deveriam existir? Elas existem, na verdade.
Elas existem, né? Ele não chega a negar a questão dos fatos sociais que Durkheim preconiza, né? Na questão da influência do geral, né? Mas ele dá uma ênfase maior para a questão do indivíduo, dá uma possibilidade maior de atuação dele, né? Uhum. Perfeito, Davi. Ele realmente não nega. Mas ele acredita que a instituição ela é feita pelo indivíduo. Então, a instituição vai funcionar de acordo com a ação ou alguma coisa que o indivíduo vai fazer. Vai funcionar de determinado modo. É justamente isso que o Davi falou. Ele acredita, não nega as instituições sociais, porém ele acredita que elas não podem ser explicadas a partir do coletivo, e sim da ação do indivíduo. Então, vamos entender aqui mais umas coisinhas. Aqui. Estou lendo outro trechinho para vocês. Se para Durkheim a sociedade é superior ao indivíduo, Durkheim, vejam, ok? Positivista. Se para Durkheim a sociedade é superior ao indivíduo, poderíamos dizer que para Weber o indivíduo é fundamento da sociedade. Esta afirmação vai muito além do fato de que uma sociedade não existe sem indivíduos. A existência da sociedade somente se realiza pela ação e interação recíproca entre as pessoas. Então, quer dizer que a sociedade, ou mesmo estruturas coletivas como a família, o grupo, o Estado, o capitalismo e outros não existem? Essa foi a pergunta que eu fiz para vocês. Não se trata exatamente deste argumento, conforme explica com o que Weber quer dizer é que. Vamos lá. Escutem bem. O objeto de análise sociológica não pode ser definido como a sociedade, ou grupo social, ou mediante qualquer outro conceito de referência coletiva. No entanto, é claro que a sociologia trata de fenômenos coletivos, cuja existência não ocorreria a Weber negar. Então, ele não nega, como o Davi falou, as instituições sociais. O que ele sustenta é que o ponto de partida, como está ali, da análise sociológica, só pode ser dado pela ação de indivíduos, e que ela é individualista quanto ao método. Ok? Entenderam? Tudo ok, né? Eu espero que sim. Tá confuso, pessoal? Sobre Weber. Lembrando que a gente ainda não entrou em si, no conteúdo em si. Eu estou dando realmente só uma introduçãozinha sobre a questão do individualismo. E o Felipe vai falar próxima segunda-feira sobre a metodologia, que no caso é a ação social. Depois, por conseguinte, a dominação, tudo isso que a gente vai ver. E agora vamos passar para as questões e eu vou dar a palavra para o Felipe. Então, gente, ficou alguma dúvida? O Luiz está aí, disposto para vocês. A gente já vai para as questões. As questões não são tão complexas como sempre, mas geralmente é para contextualizar o que foi visto na aula, né? Para fazer aquela... fixar melhor a matéria, né? Então, a gente vai à primeira questão, que envolve um assunto já trabalhado e um pouco, como vocês já estão um pouco mais avançados, mesmo que a gente ainda não tenha falado isso no GED, o professor já iniciou um tempinho a mais, então vocês já sabem sobre esse conceito. Então, vamos lá. Os autores clássicos das ciências sociais, Emile Durkheim e Max Weber, definem como objeto de estudo da sociologia, respectivamente, então tem que ser de Durkheim e Weber, letra A, o fato social e a luta de classes, B, a luta de classes e o fato social, letra C, o fato social e a ação social, letra D, ação social e fato social. Vamos lá, gente, vamos lá. Tranquila, né? Bem tranquila. É como a gente já foi bem trabalhado, fato social, que é de Emile Durkheim, e Max Weber, ação social, que a gente vai trabalhar, eu acho que, tipo assim, para ter uma melhor fixação, é melhor a gente pegar o próximo GED e ficar só trabalhando no ação social e, tipo, aplicando em alguns contextos e tudo mais. Depois parte para a dominação, fazer uma coisa espaçada, já que vocês já estão vendo tudo junto com o professor, né? Então, assim, sem alguma dúvida nessa questão, que é a parte da metodologia, exatamente, que a gente vai entrar e que a gente já viu em Durkheim e agora vai ver em Weber, né? Tudo bem? São pensadores diferentes, né?
um trabalhando mais com a resposta. Ninguém viu, Ctrl Z. Ah, e a resposta A, não saiu, não. Não sei o que foi que aconteceu. Acho que eu esqueci de colocar, sabe por quê? Pra tirar? Ai, meu pai, agora. Vai assim mesmo. Olha, gente, vamos ler Será? a questão de cada vez. Volte aqui, se quiser. Essa ficou Nem bem vai simples, valer. né? Quê? Nós vamos lá. Essa questão tá boa, essa é do Enem, né? Foi mal. Não, sim. Textinho, vou ler aqui. Já tem a resposta, né? Mas vamos lá. A crescente intelectuação e racionalização não indicam um conhecimento maior e geral das condições sob as quais vivemos. Significa a crença em que, se quisermos, poderíamos ter esse conhecimento a qualquer momento. Não há forças misteriosas, imaculáveis. Podemos dominar todas as coisas pelo cálculo. Weber, a ciência da como vocação. Deixa eu ver. Tal como apresentado no texto, a proposição de Max Weber a respeito do processo de desencantamento do mundo evidencia o emancipação como consequência do processo de racionalização da vida, afastamento das crenças tradicionais como uma característica da modernidade, extinção do pensamento mítico como desdobramento do capitalismo, progresso civilizatório como decorrência da expansão do industrialismo. Isso daqui já tem a resposta, né, a letra B, mas exatamente que o Weber, ele bate muito nessa tecla do desencantamento do mundo e através desse individualismo das pessoas. Ele acredita também muito que a gente pode alcançar nossos conhecimentos a partir de nós mesmos, a partir dessa questão do indivíduo. Então, ele sempre foca nessa linha de raciocínio, do indivíduo e a ação trabalhando na mudança social, que é diferente dos outros pensadores que focavam muito na sociedade, você ser meio que fruto dela e ficar meio oriundo daquele embora, né, da sociedade. Aí, por isso ele fala de afastamento das crenças tradicionais como característica da modernidade, né, da contemporaneidade, no caso. Ficou alguma dúvida nas questões? Na primeira e na segunda? Exatamente, a gente está vindo nessa parte mais lenta, assim, a gente espera que a gente dá esse espaçamento para você já ter um background maior para a gente aumentar a discussão e ficar sempre revisando, né? É uma revisão da revisão, né? Porque o professor já está, eu acho que se a gente está acompanhando os vídeos, que ele pede, né, para a gente ficar vendo os vídeos e tudo mais, eu acho que vocês já estão no vídeo 3, indo para o 4 já. Me falaram que eles já estavam em dominação já. Quase no finalzinho. Quase no final, tá? Tipo, lá já daqui a pouco ele já encerra. E vai para a unidade 4, que é uma unidade mais tranquila mesmo. Essa, quem está sofrendo aí de tanto conceito, tanta coisa, vai melhorar. Que a gente já vai acabar, esse é o último grande clássico, né? Dentro do programado, né? Do plano de ensino. Mas é isso. Tem alguma coisa a acrescentar, Luiz? Não, pessoal, vocês tiveram alguma dúvida em algum conceito, alguma coisa que ficou, talvez tenha ficado meio confusa? Ou ficou tudo bem? Vocês conseguiram digerir tudo isso tranquilo? Ou ficou meio confuso? Podem perguntar. Fiquem à vontade. O Davi falou que Tudo bem, né? Tranquilo. Muito obrigado, gente, pelo feedback. Pode falar, Bruno. Felipe, vocês têm alguma coisa a acrescentar com relação ao trabalho que ele vai passar? O trabalho a gente procede, não passou nada pra gente. Né? E a gente também nunca sabe sobre os trabalhos. Ele fala às vezes um pouco antes, mas às vezes ele fala junto com vocês. Então, tipo, aí mais semana que eu vou tentar ver se a gente sabe um pouco antes. Já que eu vou para aula agora do CD, para ver como ficou essa questão da prova, aí eu mando uma mensagem para ele, para ver. Mas a gente ainda não tá sabendo nada, não. Geralmente a gente sabe junto com vocês, da relação do trabalho. Mas tirando isso... Ele falou que vai discutir em sala, entendeu? E aí, quem não conseguir